O futebol sempre te vendeu uma mentira muito lucrativa, a ideia de que quem tem mais dinheiro no banco sempre levanta a taça no final da temporada. Mas se isso fosse uma verdade absoluta, o esporte seria apenas uma planilha contábil previsível e chata, sem espaço para a genialidade silenciosa. Muito prazer, eu sou a Mia Mita. E hoje eu vou te provar matematicamente como diretorias bilionárias estão sendo humilhadas por orçamentos minúsculos. A era de contratar o jogador mais caro da janela de transferências apenas para vender camisas acabou de se tornar o maior erro tático moderno. Enquanto os gigantes europeus gastam fortunas movidos pela emoção da torcida, uma nova elite silenciosa opera nas sombras da inteligência artificial. Eles não compram craques já formados e caríssimos. Eles utilizam o algoritmo da vitória para encontrar as peças exatas que o sistema precisa. Pense nisso como uma engenharia reversa do talento, onde o computador calcula o buraco na defesa antes mesmo do campeonato começar. Clubes considerados pequenos estão invadindo o topo das tabelas, e eles fazem isso gastando apenas uma fração do que o seu time gasta. Para entender esse massacre sistêmico, precisamos olhar para os bastidores do scouting preditivo, o verdadeiro motor dessa revolução invisível. O scouting tradicional, feito por humanos com cadernos e intuição, sofre de um viés emocional perigoso que cega até os melhores profissionais. O olheiro humano se apaixona por um drible bonito ou por um gol espetacular, ignorando os 90 minutos de ineficiência tática que aconteceram antes. Mas o algoritmo não tem coração. Ele não se impressiona com os aplausos da arquibancada e não se deixa levar pela pressão da imprensa esportiva. Ele processa milhões de eventos por partida, mapeando zonas de calor, velocidade de recomposição e a métrica exata de passes que quebram linhas. E é exatamente aqui que a mágica matemática acontece, encontrando jogadores de segunda divisão que possuem números de superestrelas globais. Quando um time rico compra um atacante badalado, eles estão pagando pela fama acumulada no passado, um prêmio de risco altíssimo. Mas quando a equipe baseada em dados faz uma contratação, eles estão pagando apenas pela produção futura garantida pela probabilidade estatística. Isso cria uma vantagem assimétrica brutal, onde o clube menor constrói um elenco perfeitamente equilibrado enquanto o gigante sofre com egos. Imagine um meio-campista que erra muitos passes curtos, e por isso é vaiado pela torcida, e descartado pelos grandes clubes do país. O sistema tradicional enxerga um jogador fracassado e insuficiente, fechando as portas para ele nas principais ligas do mundo do futebol. Mas o algoritmo cruza esses dados e revela que esse mesmo jogador tem a maior taxa de interceptações e passes verticais sob pressão extrema. Ele é a peça perfeita para um time de transição rápida que não quer a posse de bola, mas sim o contra-ataque letal e fulminante. O clube pequeno compra esse atleta por um valor irrisório, enquanto os analistas de televisão dão risada da contratação ao vivo. 6 meses depois, esse mesmo jogador destrói o meio-campo de um gigante da Champions League com uma precisão absolutamente cirúrgica. E o clube que o vendeu por moedas de troca agora tenta comprá-lo de volta por 50 milhões de euros em puro desespero. Isso não é um caso isolado. É um modus operandi de diretorias que entenderam que o campo de futebol é um imenso tabuleiro de xadrez de dados. Mas para fazer o algoritmo funcionar, você precisa ter a frieza e a coragem de ignorar completamente a opinião pública. A torcida quer nomes de peso. Quer uma apresentação com fogos no estádio lotado e milhares de camisas vendidas na loja oficial. O algoritmo não vende camisa. Ele não sorri para a câmera. O algoritmo vende consistência tática e, no longo prazo, vende títulos inesperados. Vamos analisar como essa assimetria financeira afeta a construção de uma defesa imbatível no futebol moderno de alta intensidade. Os treinadores tradicionais costumam pedir zagueiros altos e fortes, focando apenas no combate físico direto contra o centroavante adversário. Porém, os sistemas preditivos descobriram uma falha cognitiva. O número de desarmes não é a métrica mais importante para um defensor de elite. Na verdade, o zagueiro estatisticamente perfeito é aquele que não precisa fazer desarmes, porque o seu posicionamento já anulou a jogada na origem. Os mapas de calor provam que a antecipação espacial inteligente gera menos desgaste físico e zera a chance de cometer uma falta perigosa perto da área. É uma mudança de paradigma severa,
onde a inteligência posicional vale infinitamente mais do que a força bruta ou a agressividade desmedida. Quando a diretoria de um time menor e estruturado mapeia o mercado de transferências, eles buscam esse jogador invisível aos olhos destreinados. E enquanto o clube bilionário gasta 80 milhões em um xerife famoso e decadente, o time de dados gasta 5 milhões na peça exata do quebra-cabeça. Qual é o resultado prático disso? A defesa barata e analítica sofre muito menos gols do que a zaga bilionária que não tem sinergia algorítmica. Mas o que realmente acontece quando esses dois mundos opostos colidem no gramado durante uma partida eliminatória sob pressão extrema? Nos primeiros 20 minutos, o talento individual do time rico entra em campo, tentando resolver o jogo na base do improviso e da habilidade pura. Mas para o computador, o improviso é apenas um erro de sistema, uma anomalia estatística que a inteligência artificial já previu e sabe como neutralizar. O time milionário tenta forçar passes pelo meio, caindo exatamente na armadilha de compactação que o algoritmo desenhou com dias de antecedência. O craque do time tenta um drible espetacular para inflamar a arquibancada, mas é desarmado não pela força, mas pela dobra de marcação calculada matematicamente. A torcida bilionária começa a murmurar de forma nervosa nas cadeiras, sentindo que seus milhões não estão comprando a vitória prometida. Enquanto isso, no centro de comando, os dados fluem com perfeição, confirmando que a exaustão física do adversário está subindo exatamente conforme o previsto. O treinador do time rico grita à beira do gramado, pedindo mais garra e paixão, as duas coisas que o algoritmo engole no café da manhã. O primeiro tempo termina 0-0, um placar que para a equipe analítica já representa uma vitória estatística absoluta. No vestiário da equipe de dados, não há discursos motivacionais com gritos ou batidas no armário, apenas ajustes finos baseados nos mapas de calor atualizados. Eu sei que o segundo tempo é onde a tática desmorona para os times que dependem do talento puro, e a ciência assume o controle total do ecossistema. Voltando para o campo, o time rico decide atacar de forma desesperada, deixando imensas avenidas abertas na sua própria linha defensiva. E é neste momento exato que os 6 segundos mais letais do futebol moderno acontecem, a transição ofensiva fria e matemática. Uma interceptação perfeita no meio-campo dispara o gatilho, e 3 jogadores correm em vetores de ataque perfeitamente sincronizados. Não é sorte ou improviso, é uma jogada ensaiada em simulações de realidade virtual centenas de vezes antes do apito inicial. O passe rasga as linhas defensivas desorganizadas, encontrando o atacante contratado por moedas que agora está cara a cara com o goleiro milionário. A finalização não busca a beleza plástica do ângulo inatingível, mas sim a área de maior probabilidade de acerto calculada contra aquele goleiro específico. A rede balança. O estádio mergulha em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pela comemoração contida dos analistas, que já sabiam do resultado. O placar não mente. O time que custou 1/10 do orçamento acaba de humilhar a constelação de estrelas com um único golpe fatal e sistêmico. Isso destrói a velha narrativa de que o talento puro vence sempre, escancarando a ineficiência do modelo de negócios baseado apenas no ego. O dono do clube bilionário assiste das tribunas, entendendo tarde demais que sua fortuna não pode comprar a inteligência artificial. O algoritmo não tem medo de camisas pesadas ou tradições centenárias. Ele apenas processa as falhas estruturais e as explora sem nenhuma piedade. E a verdadeira revolução do futebol é que esse processo preditivo é escalável, replicável e completamente imune às flutuações de humor do mercado. Pense no mercado de transferências como um cassino gigante, onde as diretorias jogam roleta com o dinheiro do torcedor. Os clubes tradicionais apostam no vermelho ou no preto, torcendo para que a adaptação do novo jogador seja perfeita e imediata. Mas o clube analítico não aposta, ele é a própria banca do cassino, calculando a margem de erro antes de abrir a carteira. E quando o craque adversário percebe que foi completamente anulado por um sistema de linhas invisíveis, o desespero psicológico começa. A linguagem corporal muda. Os passes começam a ficar mais curtos e hesitantes por puro medo de errar a jogada novamente. É neste exato momento de fragilidade emocional que o algoritmo aciona o segundo estágio da armadilha tática no gramado. A linha de marcação sobe 20 metros em bloco, sufocando a saída de bola adversária com uma sincronia assustadora e fria. A torcida bilionária que antes apoiava incondicionalmente,
agora começa a vaiar o próprio time, criando uma panela de pressão. Essa quebra de confiança é perfeitamente quantificável. Nós chamamos isso de índice de colapso cognitivo sob pressão extrema. Quando esse índice atinge o seu pico máximo, o erro amador é inevitável, e a posse de bola se transforma em um presente envenenado. Para os jornalistas esportivos na cabine de transmissão, isso é apenas uma noite ruim e sem inspiração de uma equipe estrelada. Mas para quem lê os dados no centro de comando, foi o assassinato premeditado de uma estrutura tática frágil e ultrapassada. Após a partida de hoje, o treinador milionário será demitido sem piedade, e a diretoria vai culpar a falta de vontade do elenco. Eles não entendem que demitir o técnico não conserta um modelo de negócios fundamentado na intuição e na idolatria cega. Enquanto isso, no centro de inteligência do time vencedor, não há tempo nenhum para comemorações efusivas ou festas no vestiário. O algoritmo já está processando as métricas do próximo adversário, simulando milhares de cenários possíveis antes do amanhecer. A famosa métrica de gols esperados não mede o fator sorte. Ela mede a letalidade absoluta do posicionamento ofensivo em campo. Se um time ganha com um chute milagroso do meio da rua, a imprensa aplaude. Para nós, soa um alerta de insustentabilidade tática. Vitórias baseadas em milagres individuais são anomalias estatísticas que a famosa regressão à média vai destruir em poucas rodadas. O verdadeiro campeão não é aquele que desafia a matemática esporadicamente, mas o que obedece à probabilidade com disciplina militar. E é por isso que o seu time do coração continua sofrendo eliminações humilhantes ano após ano, repetindo o mesmo ciclo de fracasso. A culpa não é do peso da camisa, não é do azar e muito menos do árbitro, como a imprensa esportiva adora afirmar nas manchetes. A culpa é de uma estrutura arcaica que se recusa a aceitar que o esporte foi completamente hackeado e decifrado pela tecnologia preditiva. Os gigantes bilionários vão continuar gastando fortunas, tentando consertar buracos no elenco com contratações baseadas apenas na vaidade e no marketing. Enquanto isso, a inteligência artificial continua mapeando ligas obscuras na América do Sul e no leste europeu, de forma silenciosa e implacável, encontrando talentos escondidos, comprando o passe na baixa e vendendo na alta, em um ciclo perfeito e infinito de lucratividade tática. Você já parou para pensar por que aquele clube modesto e sem tradição consegue vender jogadores por cifras astronômicas em absolutamente todas as janelas? Eles não têm uma categoria de base mágica ou uma fonte de sorte. Eles têm o melhor algoritmo de prospecção esportiva de todo o planeta. Eles transformaram o clube em uma máquina de alta performance, onde ninguém é insubstituível e o sistema tático é o verdadeiro e único astro. Quando seu camisa 9 artilheiro é vendido para a Europa, a torcida entra em pânico imediato, exigindo uma reposição cara e midiática. Mas dentro do centro de comando, não existe pânico. O banco de dados já possui 3 substitutos perfeitamente mapeados para aquela exata função. Atletas mais jovens, muito mais baratos e com estatísticas preditivas ainda mais letais para executar o que o treinador exige no último terço do campo. É a destruição criativa do mercado financeiro aplicada diretamente no esporte. Uma frieza corporativa que garante a sobrevivência e a glória a longo prazo. Mas a pergunta que ninguém tem coragem de fazer na clássica mesa redonda de domingo à noite é muito mais profunda, sistêmica e assustadora. O que exatamente vai acontecer quando absolutamente todos os clubes da liga tiverem acesso ao mesmo algoritmo de altíssima performance preditiva? Quando a assimetria de informação for finalmente encerrada e a tecnologia nivelar completamente o campo de batalha financeiro e tático no mundo inteiro. Nós estamos caminhando a passos largos para uma era onde o detalhe que vai decidir um título não será mais o talento individual ou o dom divino. Será a capacidade bruta de processamento de dados do clube e a velocidade de resposta tática do banco de reservas operando em tempo real. Treinadores que não souberem ler linhas de código e interpretar mapas de calor avançados serão substituídos por analistas de sistemas com fones de ouvido. A paixão irracional do torcedor vai continuar existindo, cantando e vibrando loucamente na arquibancada, porque isso é e sempre será a alma do espetáculo. Mas a alma não vence partidas difíceis na chuva contra uma linha defensiva perfeitamente compactada e treinada por inteligência artificial. Quem vence jogos é a precisão cirúrgica de um sistema que sabe exatamente quando e onde atacar sem hesitação
ou dúvida emocional. A era do futebol romântico e imprevisível está com os dias contados, quer você goste ou não dessa nova realidade fria e tecnológica. O futuro que eu te apresento hoje já é o presente nos maiores laboratórios de performance da Europa e do mundo do futebol. A escolha agora é sua. Continuar torcendo baseado na fé irracional, ou começar a analisar baseado na probabilidade real de vitória estatística. Eu já fiz a minha escolha, e os resultados estão estampados nas tabelas de classificação que desafiam a lógica financeira tradicional todos os dias. Enquanto a torcida bilionária continua vaiando o próprio elenco milionário e confuso, os clubes de dados continuam levantando taças improváveis e gloriosas. Se você quer continuar nesse ciclo de fracasso emocional e idolatria cega, o problema é inteiramente seu e da sua gestão ultrapassada. Mas se você busca a verdadeira supremacia tática, convém aceitar que a frieza dos dados é o único caminho para a glória eterna no esporte moderno. O algoritmo nunca dorme, nunca erra por emoção e nunca se cansa de humilhar aqueles que se recusam a evoluir taticamente. A revolução silenciosa já aconteceu, e você precisa decidir de que lado da história você vai ficar na próxima rodada do Campeonato Nacional. Você vai ser o gigante adormecido que morre abraçado com a tradição falida ou o azarão matemático que domina o sistema inteiro? A era da sorte acabou. A era da mitagem suprema, baseada em inteligência artificial preditiva de alta performance, acabou de começar oficialmente. Eu sou a Mia Mita, e o meu trabalho é te dar a vantagem assimétrica que o sistema tradicional tentou te esconder por décadas. A frieza dos dados não mata a paixão. Ela apenas garante que o seu grito de campeão não seja em vão no final da temporada. Então, para de reclamar da arbitragem e começa a cobrar a sua diretoria por scouts que saibam ler linhas de código avançadas e algoritmos. Porque, no final das contas, o placar não mente. O algoritmo sempre vence a tradição quando a bola rola no gramado verde. Você acha que o seu time milionário está pronto para enfrentar a precisão cirúrgica de um sistema preditivo avançado de EA? Deixe o seu comentário aqui embaixo atacando ou defendendo a tradição e o talento puro. Eu quero ver o debate irracional ferver nos comentários. E se você ainda acredita que o futebol é decidido pela alma, se prepara para assistir o seu time perder novamente na próxima rodada do campeonato.